Dr. Francisco Pinto Balsemão e militante número 1 do PSD e também Presidente da Comissão de Honra evocativa dos 40 anos de história do nosso partido. Caro Dr. Marco António Costa, Vice-Presidente do PSD e Coordenador da Comissão Permanente do PSD, Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro da Defesa, hoje Primeiro-Ministro em exercício, portanto a liderar o nosso Governo, Senhor Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, Senhor Secretário-Geral do PSD, também Deputado José Matos Rosa, meu caro Paulo Rangel, nosso Deputado no Parlamento Europeu e Coordenador do Grupo de Deputados do PSD no Parlamento Europeu, caro Presidente Mota Amaral, Dr. Guilherme Silva, Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Fernando Ruas, Presidente da Mesa do Congresso do PSD e hoje também Deputado no Parlamento Europeu, caras e caros colegas, deputados, funcionários do Grupo Parlamentar e colaboradores do Grupo Parlamentar, senhores jornalistas, mais uma vez muito boa noite a todos. É de facto um privilégio poder reunir a família social-democrata do Parlamento, da Assembleia da República e também daqueles que connosco interagem no dia-a-dia, nos órgãos do partido, no Governo, numa sessão de convívio que marca o final da terceira sessão legislativa desta legislatura. É a primeira vez que nos reunimos todos, depois de não estarmos sob um programa de resgate, sob o programa de assistência económica e financeira. É, por assim dizer, a primeira reunião magna do grupo parlamentar neste formato, sem troika, o que parece que não tem significado, mas tem um grande significado, porque simboliza que um dos principais objetivos desta legislatura foi cumprido e foi cumprido com sucesso. O programa tinha uma duração, a duração normal do programa terminava no dia 17 de maio de 2014 e foi no dia 17 de maio de 2014 que o programa terminou e que nós vencemos todas as adversidades, e foram muitas, na execução do compromisso maior que o governo anterior formalizou em nome do Estado português. E quando terminamos esta sessão legislativa, 3/4 desta legislatura, vale a pena lembrar que esse percurso foi feito, que muitas dificuldades foram ultrapassadas, que o país está hoje melhor do que estava em 2011 e que os portugueses têm hoje muito mais futuro, muito mais esperança no futuro do que tinham em 2011. E muitos daqueles que duvidaram, que protagonizaram tiradas que primeiro diziam que nós precisávamos de mais tempo, depois que precisávamos de mais dinheiro, depois que precisávamos de renegociar, depois que não íamos terminar o programa na data certa, depois que íamos sair de uma determinada maneira. Todos os prognósticos falharam. O único que se verificou foi o prognóstico da normalidade. Nós cumprimos a missão, esta maioria e este grupo parlamentar cumpriu a missão de apoiar um governo que executou as obrigações que impendiam sobre o Estado português e que devolveu a soberania plena à capacidade de decisão dos órgãos de soberania sobre o futuro do nosso país. Creio poder partilhar convosco que tem sido para mim um privilégio coordenar na Assembleia da República o trabalho deste grupo parlamentar, que é o maior em dimensão e seguramente o maior em qualificação política do Parlamento português. Temos, eu tenho essa noção, muitos momentos nestes 3 anos, nestas 3 primeiras sessões legislativas, em que tivemos as nossas dúvidas, tivemos que enfrentar índices de impopularidade muito grandes, que tivemos de enfrentar e acompanhar o Governo na capacidade reformista que colocou em causa muitos interesses instalados, mas tenho a consciência, e esse é de facto o maior privilégio, de que cada deputada
e cada deputado do PSD tenha orgulho naquilo que fomos capazes de fazer e, nesse orgulho, perspectiva a capacidade de que podemos fazer ainda mais nos próximos anos, em particular no ano político que se inicia após esta terceira sessão legislativa, que é a quarta e última sessão legislativa que nos levará às eleições legislativas do próximo ano. Em 3 anos, o país tem uma estabilidade financeira que não tinha há 3 anos atrás. O país tem uma administração pública mais eficiente, menos gastadora. O país tem uma economia reanimada, apesar de todas as adversidades que nos impuseram neste percurso, incluindo aquelas que são mais recentes e que, naturalmente, têm consequência, têm reflexo naquele que é também o comportamento financeiro do Estado português. E é também importante hoje, neste dia, anotar que grande parte deste caminho coletivo que nós trilhamos com os portugueses, sobretudo centrado no esforço e na capacidade de sacrifício e de resistência e de persistência das pessoas, das famílias, das empresas portuguesas, das instituições muitas vezes também e dos parceiros sociais, sobretudo neste naipe de patriotas, é que nós encontramos verdadeiramente a correspondência com o esforço que assumimos empreender na liderança do Governo. Porque, infelizmente, nos partidos da oposição, raramente, muito raramente, encontramos aquilo que era e é ainda um desejo que temos. Que sejamos capazes de, naquilo que é essencial para o nosso futuro, ter pontes de entendimento, ter um diálogo político leal, aberto, com aqueles que, não pensando à partida exatamente como nós, têm como nós a responsabilidade de cumprir esse desígnio, que é trazer mais bem-estar e mais progresso ao nosso país. Infelizmente, tivemos uma oposição nestes 3 anos que foi muito pouco colaborante. E, dentro da oposição, tivemos também, infelizmente, o maior partido da oposição, o Partido Socialista, a alinhar muitas vezes pelas teses e pelas ações políticas mais radicais, tradicionalmente mais localizadas no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista Português. É verdade que, e nós respeitamos isso, havia uma dificuldade que está hoje à vista de todos dentro do Partido Socialista. O Partido Socialista nunca se reencontrou com esse objetivo de colaborar para ultrapassar os principais problemas do país, porque o Partido Socialista está hoje bem evidente aos olhos de todos, nunca ultrapassou um problema interno que está a tentar, e eu desejo democraticamente que o consiga, ultrapassar por estes dias. Mas a verdade é que mais importante do que o Partido Socialista escolher quem quer para liderar o seu partido, é saber o que é que o Partido Socialista quer para o futuro do país. Se o Partido Socialista, liderado por um ou por outro candidato, quer e vai afirmar isso ao país, retornar aos eixos principais da governação com que conduziu o país de 2005 a 2011, e tudo aquilo que é a sua ação política leva-nos a concluir que assim será, e assim será inclusivamente sem divergência entre os dois candidatos, porque basicamente estiveram sempre de acordo nestes 3 anos, estiveram de acordo há um ano atrás, quando formalizaram as principais orientações políticas do Partido Socialista para este ciclo, e estiveram de acordo a uma semana da realização das eleições europeias, onde, de uma forma absolutamente inaudita, diria, apresentaram um programa de governo que foi, ao fim e ao cabo, secundado, apoiado, protagonizado por aqueles que hoje são candidatos a líder. Portanto, nós, com respeito, esperamos que o Partido Socialista resolva esta contenda interna, tenha uma linha política perceptível, mas, sobretudo, repito, mais do que escolher quem quer para liderar o Partido Socialista, tem de dizer ao país o que quer para o futuro do país, até que ponto está disponível para ter um diálogo democrático profícuo
com os partidos que hoje são a maioria. Nós nunca fechamos a porta ao Partido Socialista, ao contrário daquilo que o Partido Socialista fez com esta maioria e, em particular, com o PSD. Caro Dr. Francisco Pinto Balsemão, caro Dr. Marco António Costa, queria também cumprimentar os secretários de Estado que estão espalhados pela sala. No Parlamento temos tido dias difíceis de combate político, num espírito democrático, num espírito leal, num espírito muito exigente. Eu quero aqui reconhecer de uma forma particular a tenacidade de todos os membros deste grupo parlamentar, dos deputados, dos nossos colaboradores. Posso dizer também com orgulho que temos sido um grupo parlamentar, enfim, essencial para manter a coesão do PSD, a estabilidade do PSD, a coesão da coligação que temos com o CDS-PP e a estabilidade da coligação que temos com o CDS-PP. E por isso eu queria cumprimentar de uma forma muito especial todos os meus colegas que diariamente dão muito de si para conduzir a afirmação da nossa posição política, que diariamente também eles, nas comissões, nos debates parlamentares, não criam nenhum estigma às ideias só porque vêm dos partidos da oposição, estão sempre abertos a dialogar, a aproveitar os contributos positivos que vêm dos partidos da oposição. De uma forma especial, queria também agradecer toda a colaboração que tem sido prestada pelos membros da equipa diretiva, pela direção do grupo parlamentar que me tem acompanhado, pelos colaboradores e funcionários do grupo parlamentar e também de uma forma muito especial a colaboração dos membros do Governo e a colaboração imprescindível, eu diria, com crescentes níveis de cooperação e de articulação com a Direção Nacional do Partido, com o coordenador da Comissão Permanente, o Dr. Marco António Costa, e com o secretário-geral Matos Rosa. Creio que tem sido evidente, sobretudo nos últimos meses, um acréscimo de espírito de colaboração e de cooperação que também esteve bem presente na campanha que realizámos com vista às eleições europeias de 25 de maio e que vai seguramente ser o cimento principal da campanha que travaremos no próximo ano para renovarmos o mandato e não desperdiçarmos em Portugal o esforço que fizemos estes anos. Eu não posso deixar de fazer uma referência muito particular também ao nosso Presidente e Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. Ele tem sido o símbolo desta capacidade, o símbolo da seriedade, o símbolo da obstinação, da procura por um Portugal melhor, por um Portugal mais justo, por um Portugal mais equilibrado. Ele não está cá hoje, como sabem, porque se encontra em missão oficial no estrangeiro, mas está seguramente muito dentro daquilo que é a inspiração que todos os dias transportamos para cumprir a nossa missão no Parlamento, e eu queria também dar aqui uma nota pública desse reconhecimento. Finalmente, queria-vos falar de duas publicações que marcarão seguramente este nosso encontro. Em 3 anos de exercício das nossas funções nesta legislatura, há centenas, talvez milhares de intervenções de todos os membros do grupo parlamentar, intervenções que estão, enfim, elencadas nos registros de cada um dos deputados, nos registros escritos, nos registros audiovisuais, e nós quisemos, na direção do grupo parlamentar, hoje dar uma nota pública de forma muito transparente, creio que também algo ou muito inovadora daquele que tem sido o nosso trabalho no Parlamento. Eu digo de forma transparente porque é nossa obrigação prestarmos contas àqueles que nos elegeram, àqueles que são os portadores do poder de representação que nos foi confiado nas últimas eleições. E digo de forma inovadora
porque a publicação que vamos distribuir no fim destas intervenções tem não só todos os deputados e deputadas que exerceram funções nesta legislatura, como uma opção tecnológica que permite que sejam consultadas todas as intervenções e todos os vídeos das intervenções de todos os deputados e de todos os membros do Governo que intervieram nestes 3 anos, nestas 3 sessões legislativas. E faz mais do que isso. É uma publicação que vai também ser editada de forma eletrónica, porque ela está em atualização permanente. A tecnologia que nós utilizamos, que se chama o QR Code, eu não vou explicar porque não sou de facto muito dado a isso. Depois virá cá mais adiante um vice-presidente do grupo parlamentar, que aliás cumprimento o nosso colega António Rodrigues, que colaborou comigo na elaboração desta publicação, aliás como o nosso assessor Edgar Brás, que também fez um trabalho excepcional, porque isto permite não só consultar tudo aquilo que foi feito até ao dia 2, mas continuar a consultar tudo aquilo que vai ser feito a partir do dia da manhã. Ou seja, o código de acesso a essa informação, quer em registro escrito, quer em registro vídeo, está em atualização permanente e até ao fim da legislatura terá um preenchimento que dará conta de tudo aquilo que foram as intervenções dos nossos deputados. Para além disso, juntamos também um repositório de todas as nossas newsletters, que são semanais, onde as principais intervenções, os requerimentos, as audiências, etc., são realizados, também com acesso nos mesmos termos e, portanto, também com a possibilidade de se consultar tudo, mas mesmo tudo aquilo que foi a nossa atividade parlamentar, que foi, de facto, muito preenchida, porque não foram só as intervenções, foram os projetos, foram os colóquios, foram as jornadas parlamentares, foram as audiências, é a nossa interação com os nossos concidadãos, o nosso gabinete do cidadão, que recebe, não sei se têm ideia, mas recebe mais de 50 mil e-mails por sessão legislativa, em média, desde que tomamos posse, e que são, na sua grande generalidade, respondidos pelo nosso gabinete do cidadão. É, enfim, uma pequena, embora na dimensão seja assim um bocadinho grande, mas é um pequeno contributo para que possamos todos cumprir a tarefa que também é a nossa responsabilidade, que é prestarmos contas daquilo que fomos capazes de fazer. E queria só ainda dizer que neste repositório do nosso trabalho, daquilo que fomos fazendo ao longo deste período, há uma convicção que transportamos de forma inabalável. Nós temos a noção de que este trabalho corresponde apenas e só aos últimos 3 anos da atividade do grupo parlamentar do PSD. O PSD, que faz este ano 40 anos de história, tem na sua história, no seu percurso, muito mais do que isto. Isto são apenas 3 anos. Mas são 3 anos que carregam o respeito, a admiração por aqueles que aqui estiveram antes de nós, desde logo pelos fundadores, já falarei deles muito telegraficamente, por aqueles que por cá passaram, por aqueles que enfrentaram os períodos do governo, os períodos da oposição, e é também um registro que queremos possa servir para que aqueles que vêm a seguir a nós possam continuar esta grande obra coletiva que é a intervenção cívica, política, de um grande partido que já foi designado como o mais português de Portugal e que é seguramente uma das instituições mais preponderantes da nossa vida coletiva, que é o PSD. Nós cumprimos 40 anos de história no dia 6 de maio, numa sessão, aliás, muito bem conseguida e realizada e liderada pela Direção Nacional do Partido e pelo Secretário-Geral, com a presença e com a presidência do nosso fundador e militante número 1, Francisco Pinto Balsemão, e eu queria terminar olhando para ele, podendo dizer-lhe, ele, como aliás o Dr. João Bosco Mota Amaral, que por cá andam, ainda antes de haver Assembleia da República, estiveram
como sabemos, ainda como deputados na Assembleia Nacional, na então denominada ala liberal, que é a gênese política, programática, de intervenção do PSD. Já na altura, pugnando pela defesa dos direitos fundamentais, pelas liberdades e garantias dos cidadãos, pelo respeito pelas pessoas, pelo respeito pela igualdade de oportunidades entre todos e todas os portugueses, e que depois disso fundaram o PSD, na altura o PPD, e deram um corpo a várias das nossas intervenções e da forma como exprimimos o nosso projeto político através do exercício de cargos de grande relevo, quer no Parlamento, quer no Governo, quer até no Governo Regional dos Açores, no caso do Dr. Mota Amaral. E a forma mais, enfim, simbólica, mais, apesar de tudo, singela, mas carregada de muita emoção, de muito respeito, de muita admiração, de muita gratidão, sobretudo de muita gratidão por aquilo que estes homens fizeram há 40 anos, e há mais de 40 anos, por aquilo que eles fizeram depois do 25 de Abril, colocando o PSD no patamar máximo do desempenho da intervenção política em Portugal. A forma que nós encontramos de demonstrar esta gratidão, este respeito, de lhes dizer do orgulho que temos de sermos seguidores daquilo que foi o ato fundador que eles protagonizaram, do orgulho que temos de coletivamente, seguramente com alguns erros, mas com muitas intervenções positivas no nosso país, que temos de simbolizar, de sintetizar isso. Nós optamos por dar uma pequena lembrança ao nosso fundador e militante número 1, que é nem mais nem menos do que uma outra publicação. Esta tem vários exemplares. Esta nós, enfim, contratámos a edição de 1000 exemplares. A outra, que vou ter a ocasião de oferecer ao nosso militante número 1, é um exemplar único. Não conheço nenhum outro e é um exemplar que contempla todas as intervenções que o Dr. Francisco Pinto Balsemão fez enquanto deputado da ala liberal antes do 25 de Abril, as que fez como deputado na Assembleia Constituinte, as que fez como ministro adjunto e as que fez como primeiro-ministro. Será uma boa forma de nós revisitarmos esse período, de lhe agradecermos ter proporcionado um dia cá estarmos nós e, sobretudo, de reconhecermos aquilo que foi o contributo positivo que nele uma instituição tão grande como o PSD deu a Portugal. E eu pedia autorização para que o Sr. Francisco Pinto Balsemão se dirigisse aqui para lhe poder fazer a oferta que está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e intervirá a seguir o Dr. Marco António Costa e depois o Dr. Francisco Pinto Balsemão, mas sobretudo o que eu quero dizer aos meus colegas, também como palavra de reconhecimento, é que amanhã cá estaremos para continuar o nosso trabalho, para levar esta legislatura até ao fim e para vencermos as próximas eleições.